Os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. Pensando nisso, o governo do Distrito Federal está promovendo a Semana do Bebê. A ideia é chamar a atenção de toda a sociedade para a importância dos direitos e garantias das crianças. Para ganhar a atenção da criançada, pintura de rosto, dança e música. Tá na cozinha fazendo chocolate. Enquanto isso, os pais participam de palestras. Tudo pensado para o futuro deles. E para isso, vários órgãos do governo do Distrito Federal também estão presentes no evento. A ideia é chamar a atenção de todos para o desenvolvimento integral e assistência à primeira infância. Se a responsabilidade ficar só com o poder público, a gente sabe que não vai funcionar. Se ficar só com a família, também não vai funcionar. Então a gente tem que estar atuando integrado e as organizações da sociedade civil em conjunto, todos com atenção à primeira infância. A formulação e a implementação de políticas públicas estão garantidas no Marco Legal da Primeira Infância, voltado para crianças com até 6 anos. Em vigor desde 2016, a lei trouxe inovações com a garantia do direito de brincar, a qualificação de profissionais de acordo com cada necessidade específica da primeira infância e a ampliação da licença paternidade. O Marco Legal da Primeira Infância ressalta ainda garantias estabelecidas na Constituição Federal, como o acesso das crianças à saúde, lazer, cultura e alimentação. E o Estado tem papel fundamental para que nenhum desses aspectos seja esquecido, com a implementação de políticas públicas. O Marco Legal está aí com 3 anos, mas a gente sabe que muito ainda a gente tem para caminhar. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora aqui no estúdio com Flávio Grutti, que é advogado da família. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer. Boa tarde. Bom, doutor Flávio, nós vimos na reportagem essa iniciativa do governo aqui do Distrito Federal, essa união entre Estado, Judiciário, Sociedade e Família. Isso é previsto pela própria Constituição da República? Sim, o artigo 227 da Constituição Federal estabelece que há uma solidariedade entre a família, a sociedade e as famílias para promover o melhor desenvolvimento psicossocial da criança. E nessa fase, essa primeira idade vai até os 6 anos, é isso? Esse é o momento mais importante? Perfeitamente. Existe a Lei 13.257 de 2016, uma lei recente, que fez alterações importantes no Estatuto da Criança e do Adolescente, na CLT e no Código de Processo Penal. E nessa lei ficou estabelecido que a fase da primeira infância seria de 0 anos até 6 anos de idade ou 72 meses, por entender que esse é o período no qual as crianças estão completando o desenvolvimento neuropsíquico. Então, se nós ficarmos bem atentos e garantirmos um crescimento saudável nessa idade, nós estaremos garantindo que teremos um adulto saudável. Falando em direitos e garantias nessa primeira infância, em linhas gerais, quais são os principais? Sim, como eu disse, tem que haver uma solidariedade entre todos. Então, por exemplo, nós temos um fomento à paternidade e à maternidade responsáveis, de forma que as famílias que estão envolvidas na recepção daquela criança e na educação terão noções de como promover o aleitamento adequado, de como dar uma alimentação saudável, de como moderar nos castigos na educação e, sobretudo, como evitar pequenos acidentes domésticos. Nós também tivemos uma alteração do período de licença paternidade de 5 para 20 dias, justamente para fomentar o contato da criança com o pai, porque é necessário que a criança sempre mantenha o duplo referencial. Tem que saber quem é o pai, quem que é a mãe e tem que formar laços de afetividade com ambos. Isso é muito importante. É uma das medidas que foi trazida pela Constituição e agora fomentada pela legislação que eu citei. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território está promovendo essa semana a Semana do Bebê, justamente para incentivar esse tipo de ação. Quais ações, por exemplo, a Justiça, de uma forma geral, em todo o país, podem fazer durante o ano, com ações, eventos, para estimular? As ações têm que ser, sobretudo, educativas. Deve haver uma parceria. Educação de filho não pode ser adotada de maneira unilateral pela família ou pela escola, tem que ser por ambos. Então, o Estado, por meio do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, tem o poder-dever de fomentar essas ações educativas, porque muitas vezes os pais
recebem as crianças e sequer têm ideia de como educá-las adequadamente. Então essas campanhas, elas são salutares para garantir, como eu disse, aquele desenvolvimento psicossocial da criança até os 6 anos, para que nós possamos ter um adulto saudável e, sobretudo, responsável. Doutor Flávio, quem conhece alguma criança que está sendo vítima de negligência ou de maus tratos, essa pessoa tem o dever de denunciar, de se envolver nessa questão e pode procurar quem? Quais os órgãos? Seguramente, nós temos que deixar de lado aquela prática na qual o problema não é meu. Isso não pode mais acontecer. Como eu disse, o artigo 227 da Constituição Federal impõe uma solidariedade entre sociedade e família e Estado para bem cuidar das nossas crianças. Portanto, diante de uma situação como tal, é necessário que se busque os conselhos tutelares, que se busque a promotoria de defesa da infância e da juventude e as delegacias de polícia. Lembrando que os conselhos tutelares, apesar de não terem uma função jurisdicional, que é apenas do Poder Judiciário, têm grande força para impedir que situações desfavoráveis às crianças permaneçam. Essas ações preventivas e essas ações corretivas só podem acontecer com eficiência se a sociedade der a contribuição. Ok, doutor Flávio Grutti, mais uma vez, obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer. Obrigado.